quero aproveitar e registrar um sonho que eu tive já tem algum tempo. E este sonho foi também um sonho que eu compartilhei com a igreja. Eu me lembro muito bem que era como se eu estivesse em uma outra igreja, em outro local. As pessoas eram todas loiras nesta igreja. E esta igreja tinha uma galeria em cima e havia uma pessoa possessa. As pessoas estavam lutando com aquela pessoa possessa. A imagem que eu tenho na minha mente era como se eles tentassem segurá-la no chão, e as pessoas estavam ali sobre aquela pessoa possessa. E eu olhava para aquela galeria de baixo, então eu estava olhando lá para cima, quando de repente aquele que estava possesso não estava mais, digamos assim, debaixo das mãos das pessoas, no chão, ou era como se saísse do corpo da pessoa e se colocasse em pé na minha frente, assim, na galeria, eu olhando, e ele olhou para mim e disse assim: eu vou perseguir os judeus de 80 anos para baixo, vou perseguir a todos os judeus de 80 anos para baixo. Depois desse quadro, eu me vi agora em uma casa, era uma casa de madeira, como se fosse um lugar que tivesse sido devastado. E dentro daquela casa de madeira, eu me lembro que havia algumas pessoas juntamente comigo, estava a Rosa, outras pessoas, e nós tentávamos nos esconder ali. Tinha algo no fogo e eu dizia: olha, não faça barulho. E de repente, quando eu olhei lá para fora, eu vi densas trevas. Trevas tão grandes e tão densas, escuridão que você poderia tocar naquelas trevas. Eram como nuvens de trevas. E eu percebi que no meio daquelas trevas haviam seres, havia pessoas e parece que havia perseguições grandiosas. E de repente, quando estávamos ainda dentro da casa, de repente apareceu aquele mesmo ser que estava possuindo a pessoa naquela igreja, que havia só pessoas brancas, loiras, apareceu dentro da casa. E quando ele apareceu dentro da casa, eu fui para enfrentá-lo, eu fui para lutar contra ele. E quando eu me levantei para lutar contra ele, não era mais eu, mas na verdade era como se eu fosse um personagem do Antigo Testamento. Foi muito estranho isso, não sei como dizer para você isto, mas foi isto que eu vi, que foi me comunicado na hora. E aí eu só jogava os pés nele, ele caía, ele jogava em mim, eu caía, e se travou então uma luta. E é interessante porque naquela batalha toda eu sabia que eu tinha condições de vencê-lo. Bom, depois que terminou tudo aquilo, eu acordei e me veio todo o entendimento sobre aquele sonho, que na verdade Deus estava me mostrando como ficará a terra após o arrebatamento da igreja. Que haverá umas trevas tão densas nesse planeta que será uma coisa terrível. Trevas que podem ser tocadas. Isso me faz lembrar de Apocalipse capítulo 9, quando lá está escrito que uma estrela que caiu do céu na terra tinha a chave do poço do abismo, e essa estrela, ela abriu o poço do abismo e saiu uma fumaça. Isso me faz lembrar como vai ser uma perseguição tão grande após o arrebatamento da igreja, e haverá um período de trevas extremamente terrível e perseguição em meio a essas densas trevas. Eu gostaria de deixar isso registrado e que pense muito bem sobre Jesus,
sobre a vida com Jesus, enquanto o mundo dorme, enquanto o mundo está preocupado com a diversão, com os prazeres, com aquilo que é lúdico, enquanto o mundo está preocupado com as festas, com as modas, com essas coisas fúteis que Satanás engana o mundo, e as pessoas não estão atentas para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, não estão atentas para a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis a hora. Então nós precisamos estar prontos, precisamos estar vigiando, sempre prontos, porque tudo indica que nós não teremos mais muito tempo sobre a face da terra. Que Deus nos ajude.